Só o áudio. Poxa, papai. Uma cavadeira. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande que retornamos à casa do Senhor, em particular depois de alguns dias, por opção, digamos, de colo, férias, programados, mas depois, então, a enfermidade nos fez, então, prolongar por mais alguns dias esse afastamento da casa do Senhor. De maneira que voltar a estar hoje com os irmãos, com as irmãs, é algo muito gratificante, é algo maravilhoso. E eu já estive durante a semana, desde essa semana que eu estou já incomodado, estou em casa, e na quarta-feira já estivemos aqui, pela manhã, também à noite. E agora com o número maior, chegando esse dia de domingo, vamos passar pelo menos 3 domingos distantes da casa do Senhor. E agora estou voltando, está com um mundo realmente maravilhoso. Louvo a Deus por tudo que Ele me fez por nós, por seus cuidados, e mesmo em momentos difíceis, né? Mas Ele tem nos ajudado, de alguma maneira nós somos, eu diria que, fortalecidos nesse momento de enfermidades, mas nós somos tratados especialmente pelo Senhor. Louvamos a Deus por tudo, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, pelos que estão também participando do culto à distância, através da internet. Nós louvamos a Deus pela vida de todos, que todos sejam agraciados pelo Pai Eterno, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Nós queremos, neste momento, queridos, convidá-los para que fiquemos em pé neste momento. Eu quero pedir à irmã Gerida que nos dirija a Deus uma oração. Convidá-la para usar o microfone, para que assim todos possam, mesmo os que estão em casa, possam então acompanhar a sua oração. E assim nós estaremos nos dirigindo a Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Destaque-se, irmã Gedida, o fato de Deus ter cuidado não só do pastor em particular, mas de todos os irmãos, de todas as irmãs, que assim como eu, foram infectadas pelo vírus, não é? pelo coronavírus. A minha esposa, minha filha, eu acho que mais gente da família que talvez não testou positivamente. Quem não fez o teste melhor, mas que se tivesse feito teria testado positivamente. Mas outros irmãos, os irmãos da igreja, que também foram assim infectados, mas que estão se recuperando, estão bem. Outros também foram infectados pelo
pela virose que está também assolando o país, não é? E muitas pessoas também estão sofrendo com a gripe, mas graças ao Senhor, todos estão se recuperando, todos estão bem. Ver a irmã Severina aqui para nós, nesta manhã em particular, é muito gratificante. Sabíamos que ela estava com uma dificuldade maior, não é? Mas ela está aqui conosco nesta manhã e nós louvamos a Deus por isso, que Ele ouviu as nossas orações e assim concedeu-nos o privilégio de ver a irmã Severina, estar com ela, tê-la conosco aqui nesta manhã. Então, por tudo, irmã Gedida, nós vamos louvar o Senhor, agradecendo-lhe por tudo e suplicando a Deus que Ele nos abençoe ao longo deste dia em relação a tudo que temos para fazer na casa do Senhor. Oremos assim. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Nesta manhã aqui, Senhor Deus, nós os teus servos, queremos só também te agradecer, meu Deus, por tudo que tu nos tem dado, pela semana que passamos, pelo primeiro dia da semana aqui nesta manhã na tua presença, Senhor Deus, juntamente com os teus servos, os pastores que dirigem a tua igreja, na música, na mensagem, na instrução como devemos caminhar neste mundo, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem nos guardado. Tu tens nos sarado, Senhor Deus. Passamos aqui dias em oração, pedindo pela vida do nosso pastor, família, membros desta igreja, amigos, que nós passávamos às vezes para vir aqui te cultuar e pedir a ore por nós. Quantas orações, ó Deus, foram feitas aqui, naquelas manhãs. E tu, Senhor Deus, nos cercando, nos abençoando, recebendo de ti tudo aquilo que necessitamos, ó Deus. Muito obrigado. Por isso nós somos gratos. Não só pela nossa vida, mas também pela nossa salvação, através do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. As mensagens que foram entregues aqui pelo nosso pastor Gênesis também, obrigado, Senhor Deus, Deus. por Obrigado, Jesus. Sou teu servo. Obrigado pela alma resgatada, Senhor Deus. Teu servo falou aqui como tu és maravilhoso e que tu salvas, Senhor Deus, aqueles que querem aceitar de todo o coração, Senhor Deus. Queremos também te pedir uma bênção especial na nossa família, ó Deus, que é a nossa base também. É verdade. Tanta semente plantada, Senhor Deus. Estamos querendo colher os frutos, ó Deus. A família da tua serva aqui que está te orando, Senhor Deus, neste momento. E também cada família aqui representada, Senhor Deus, que clamam pelos seus filhos, pelas suas noras, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, nos faz testemunhar, nos faz amar mais, meu Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada um deles, que eles possam um dia reconhecer que só em Ti há salvação, ó Deus. Não em deuses feitos por mão humana, ó Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, nos nossos lares. Amém, Senhor. Aonde quer que nós possamos passar, possamos brilhar, ó Deus. Assim seja. Abençoa aqueles que não puderam vir nesta manhã, Senhor Deus. Tu sabe. Se for doença, cura, Jesus. Se for falta de ânimo, Senhor Deus, levanta para a honra e glória do Teu nome. E que à noite eles possam estar aqui, Senhor Deus. Nos ajuda nesse culto que nós somos gratos, Senhor Deus, a Ti. Oferecer nesta manhã o estudo da escola dominical, a mensagem, os louvores, ó Deus, que vamos Te dedicar nesta manhã, para que possamos fazer, saindo mesmo dos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado. Nos abençoa, nos guarda. Amém. Que possamos estar aqui firmes e constantes na Tua obra, assim Senhor seja, Deus. Pai. Isso nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, irmãos, neste momento, ler a palavra do Senhor. Quero ler Mateus, capítulo 11. Quero também aproveitar para dizer ao pastor Eugênio muito obrigado, porque
Ele pegou aí a, a responsabilidade do púlpito, assim, no primeiro momento, em cima da hora, não é? E durante esses dias, ele esteve trazendo sempre a mensagem. Obrigado, pastor. Que Deus continue lhe abençoando. Estamos acompanhando à distância. Mateus capítulo 11, irmãos, eu quero ler este texto neste momento, para nossa meditação, digamos, devocionalmente. Eu quero ler a partir do versículo 25, e os irmãos ouçam então o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos neste momento louvar ao Senhor, queridos. Vamos cantar o hino 139 e na sequência cantaremos também o 289. 139, em seguida 289. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero só dar uma instrução aqui a respeito do congregacional. Às vezes a gente está com o microfone aqui, mas canta baixinho. Não é sem querer, não, é querendo. É justamente para que a gente dê a oportunidade da igreja cantar também, tá certo? Porque o hino congregacional é como o nome diz, é a congregação que tem que cantar. Então, a gente que está aqui dirigindo, mesmo que cante, tem que cantar o mais baixo possível para que a igreja possa ficar à vontade para cantar, porque senão seria um solo. A intenção não é fazer solo, é canto congregacional, tá bom? E pode chegar o momento até de eu desligar o microfone aqui, para que os irmãos tenham a liberdade de cantar, mesmo que talvez não pegue na gravação, mas que a intenção é essa, que todos possamos cantar numa única voz, louvando ao Senhor. Amém? A semana já passou
som. 288. Ah, sim, eu me equivoquei, desculpa. 289, aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios meus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me dela sombra Salvador, queira me abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Nós queremos ouvir neste momento o grupo das irmãs que estarão louvando ao Senhor, mas em seguida queremos também ouvir o cantar com o irmão Anderson, a irmã Daniela e companhia, também alguns inéditos. Graça e paz, irmãos. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, agradecendo a Deus por uma semana, de paz que Ele nos concedeu e também de podermos estar com o nosso pastor aqui, Graças a Deus. Esteve por momentos difíceis, mas o Senhor tem lhe sustentado, lhe protegido, a ele e a sua família. Somos gratos por tudo, porque por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Iremos deixar para a meditação de todos o Salmo 100, que fala sobre exaltar toda a criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Amém? Vamos louvar com o hino 385, a pedido da nossa irmã Lurdinha. Ela gosta muito desse hino e pediu para louvar. Então vamos louvar o Senhor nesta manhã. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te quem te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém?
Graça e paz, amados. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que o nosso Deus, Ele é o nosso alívio, amém? Ele sempre está conosco, Ele sempre nos traz a paz e o conforto que os nossos corações necessitam. Então, que neste momento possamos estar fazendo deste hino a nossa oração ao nosso Deus nesta manhã. Amém? O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar.
És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós queremos agora ler a palavra do Senhor mais uma vez. E agora nós queremos ler o texto que encontra-se no primeiro capítulo do Evangelho escrito segundo o apóstolo João. E nós queremos ler este texto sagrado, o qual queremos tomá-lo como base para a nossa mensagem desta manhã. João, capítulo 1, eu quero ler com os irmãos os versículos 35 a 42. João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos.
e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que o Senhor coloque, por meio do Espírito Santo, a sua palavra em nosso coração, e que o mesmo Espírito Santo nos faça entendê-la. Oremos ainda. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos em Tua casa, nós estamos em Tua presença, nós estamos diante do Teu povo, dos irmãos, Teus filhos, Tuas filhas, Teus servos, Tuas servas, aqui presentes, e também de muitas outras pessoas que neste momento poderão estar nos ouvindo, podem estar nos ouvindo ou poderão também depois nos ouvir. O que nós queremos agora, Senhor, te suplicar, é que o Espírito Santo atue em nossas vidas, Senhor, de tal maneira que todos nós sejamos iluminados e ungidos pelo Senhor. Que o teu servo seja o teu instrumento para falar a todos os ouvintes, Senhor, aquilo que tu queres. Eu te imploro, meu Deus, encarecidamente isto agora. Desde já, eu te louvo, eu te agradeço pela obra que tu vais fazer neste momento e até quando alguém ouvir esta palavra. Muito obrigado, já, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu assim te rogo e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Em alguns momentos, irmãos, em nossa experiência de vida eclesiástica, e em particular ministerial, ficamos a pensar o que traz algumas pessoas, o que motivou algumas pessoas a se aproximarem da igreja, a buscarem a igreja. Eu não sei se poderia dizer que a buscarem a Jesus, mas sim pode. Em alguns momentos poderia-se dizer que algumas pessoas até procuraram Jesus, buscaram a Jesus. A questão muitas vezes é o que motivou essas pessoas. Qual a motivação por essa busca por Jesus? O que trouxe essas pessoas à igreja? O que as faz procurar a igreja? O que elas querem encontrar em Jesus? Isso muitas vezes fica uma dúvida e eu fico me perguntando. E quando eu digo isso, é muitas vezes diante da atitude, do comportamento, às vezes do modo de vida de determinadas pessoas que se auto-intitulam cristãs, de pessoas até que são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui, em alguma igreja local, em alguma igreja evangélica. Jesus Cristo, ele se depara com 2 rapazes, 2 jovens, possivelmente eram jovens discípulos, e, digamos, 2 pessoas que o seguem,
que o acompanham num determinado momento. Jesus Cristo se volta para eles. Jesus Cristo, quando percebe que eles estão lhe acompanhando, se dirige para eles para lhe perguntar o porquê eles estavam fazendo aquilo. Nós encontramos na versão que nós lemos, que é a Ara Almeida Revista e Atualizada, Jesus Cristo perguntando: o que buscais? Nós encontramos na NVI, a Nova Versão Internacional, assim também como na NBV, a Nova Bíblia Viva, a expressão onde te hospedas, ou melhor, onde o Senhor mora. Essa é a versão da Nova Bíblia Viva. A NVI, na verdade, diz: onde estás hospedado? Essa é a resposta, meu querido irmão, minha querida irmã, de Jesus, do melhor, dos discípulos, em particular de André, em relação à pergunta de Jesus: onde assistes? O que buscais? Onde assistes? Onde moras? Onde estás morando? Onde te hospedas? Aqueles dois rapazes, eles eram discípulos de João. E agora eles começam a seguir a Jesus e nós vamos ouvir o porquê disso. Mas nós queremos pensar, meus queridos irmãos, justamente nas palavras de Jesus: o que buscais? Ou o que queres? O que vocês querem? É preciso parar, nós, irmãos, em particular nós, irmãos, para pensar. Eu acho que pensar ou repensar a nossa caminhada com Jesus, repensar o porquê estamos caminhando com Jesus, o que nós queremos em Jesus, o que nós buscamos em Jesus, o que nós queremos receber de Jesus. A pergunta do Senhor é: o que buscais? Ou o que queres, que vocês querem de mim? O que você quer de Jesus? O que vocês buscam em Jesus? Eu diria que talvez a resposta dependa da prioridade da vida. Naquele momento, André e aquele outro discípulo, que o texto bíblico não menciona o nome, André diz: Senhor, onde assistes? André queria algo a mais e não dava para conversar ali. Ele diz: onde assiste, onde atendes? Na verdade, André queria algo a mais, algo que era prioridade para a vida dele. Eu diria, meus queridos, que nós precisamos saber o que queremos, e é o que nós queremos que vai ser, então, determinante naquilo que buscamos. É o que está na nossa vida, é o que está no nosso íntimo, é o que está no nosso coração. São as prioridades da vida, da nossa vida, muitas vezes que nos leva até Jesus. João nos diz no capítulo, o mesmo apóstolo João, um pouquinho mais adiante, ele nos diz no capítulo 6, a partir do versículo 22, e eu quero ler com os irmãos para que entendamos melhor o texto sagrado. João, capítulo 6, a partir do versículo 22, chegando até o versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus Cristo, um dia antes do relato bíblico, ele multiplica pães e peixes para uma grande multidão de mais de 5.000 homens. E haviam também mulheres e crianças que, na maioria das vezes, não entravam na contagem dos judeus. Uma grande multidão que é alimentada apenas por 5 pães e 2 peixinhos de um menino que estava ali também, acompanhando o mestre. Todos comem, se fartam e ainda sobram 12 cestos de pães. Essa multidão, no dia seguinte, procura Jesus, não encontra naquele lugar, mas eles saem ansiosos, eles saem em busca de Jesus. Quando o encontram, lhe perguntam meio que censurando: Mestre, onde estavas quando chegaste aqui? Por que não disseste? Por que não nos informaste? Jesus, conhecendo o coração das pessoas que estavam ali, porque Jesus conhece a vida das pessoas além daquilo que está diante dos olhos. Jesus conhece a vida das pessoas sabendo o que está por trás das palavras. Jesus conhece o íntimo de cada pessoa. Ele sabia qual é o interesse daquelas pessoas, que elas não estavam interessadas nos sinais, que elas não estavam interessadas em seus ensinamentos, elas estavam interessadas, mais uma vez, no pão. Elas queriam, mais uma vez, se alimentar. Necessariamente, elas não estavam muito preocupadas com o milagre. Elas não estavam preocupadas com o ensinamento do milagre, porque o milagre, na vida de Jesus, tem ensinamentos, é pedagógico, são pedagógicos. Eles têm sempre algo a ensinar. E à medida que as pessoas não aprendem, muitas vezes esses sinais cessam, esses milagres cessam. Jesus Cristo chegou na sua casa, na sua terra, na sua cidade, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, a não ser curar algumas poucas pessoas. Por quê? Porque as pessoas eram incrédulas, porque as pessoas não criam nele como Filho de Deus. E isso então dificultava o trabalho, elas não assimilariam, elas não entenderiam o milagre em si. Então aquela multidão, eles todos ali, eles não estavam nem preocupados com os ensinamentos do milagre em si, da multiplicação dos pães e dos peixes. Elas queriam simplesmente comer, elas queriam se alimentarem mais uma vez. E Jesus vai dizer: vocês estão me procurando não pelos sinais, vocês estão procurando porque ontem eu multipliquei pães e peixes, eu saciei a fome de vocês, e é o que vocês querem mais uma vez, vocês querem comer, simplesmente comer, vocês querem apenas o alimento para o corpo. E Jesus diz: eu digo para vocês, trabalhem, busquem, não apenas o pão que perece, mas trabalhem pela comida que serve, que subsiste para a vida eterna. Busquem não só as coisas materiais, busquem não só as bênçãos físicas, mas busquem também as bênçãos espirituais. Busquem as coisas que são eternas e não apenas as que são perecíveis. Busquem as coisas que sirvam para a vida pós-tumba e não apenas para este mundo, e que vocês vão deixar aqui com certeza. Qual a prioridade da sua vida? O que você busca em Jesus?
É o que está em sua mente, é o que está em seu coração, é o que está em seu íntimo, que vai dizer o que é que você vai procurar em Jesus. Nós vivemos num momento histórico, eu diria que triste, infeliz, no contexto religioso evangélico. Porque as pessoas que muitas vezes, muitas e muitas das pessoas, em muitas e muitas igrejas, que buscam a Jesus, essas pessoas não estão interessadas em aprender da Bíblia. Elas não estão interessadas sobre o que Jesus pode fazer na vida espiritual delas. Elas estão interessadas em coisas do aqui e agora. Elas estão interessadas no corpo físico, que um dia, de alguma maneira, vai se decompor, vai se destruir, mas elas querem tratar desse corpo físico apenas, que é importante, claro. E Jesus sabe disso, todos sabemos também disso, e todos queremos e devemos cuidar, mas que não é tudo, que não é o mais importante. Que muitos estão em busca da prosperidade apenas material, econômica, financeira. Tem muita gente que está hoje nas igrejas evangélicas que os seus olhos piscam cifras. Parece que só pensam naquilo, só pensam em dinheiro, só pensam em bens materiais. Como consegui-lo, como conquistá-los, como ter mais. É muita gente em busca, queridos, das coisas deste mundo apenas. Quando a orientação do Senhor é que nós devemos ter como prioridade os valores espirituais. Muitas vezes estamos procurando as coisas para a nossa vida, a nossa satisfação pessoal. Quando Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes estamos nós também tão ansiosos pelas coisas do mundo, e o Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor sabe do que vocês precisam. O Senhor vai dar a vocês cotidianamente. Ele cuida das aves dos céus, das plantas, das aves que não plantam, que não ajuntam em celeiros, também como das ervas do campo, das flores, que hoje existem todo vigor, viçosas, mas amanhã murcham e secam. E como Ele não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé? Ah, meus irmãos, muita gente está, então, com a prioridade, eu diria que totalmente inversa na sua vida em relação àquilo que o Senhor quer, totalmente ao contrário. Mas eu diria também que, muitas vezes, nós buscamos, ou o que buscamos em Jesus, depende de como Ele nos foi apresentado. Quantas vezes nós ouvimos nas ruas da nossa cidade, e nós ouvimos na televisão os convites para se ir a uma igreja, a Jesus, e o convite é: venha, pare de sofrer. Sim, venha, você vai ter um descarrego. Venha que você vai conseguir tal e tal. Claro, a mente do homem materialista, secularizada, ambiciosa, ouve isso e vai em busca dessas coisas. É o que ele foi convidado para isso. O convite da igreja é para isso. É interessante que nós tenhamos que ouvir isso, e é lamentável que tenhamos que ouvir esse convite de uma igreja que se auto-intitule ou se auto-intitula evangélica, convidando pessoas para irem a Jesus apenas receber as coisas da vida secular, da vida material, da vida física, da vida humana. Quando Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho, Ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando João, então, começa a anunciar e pregar, e as pessoas que vão a ele, talvez com essa mentalidade dos dias atuais, e vão a ele sem estarem dispostas ao arrependimento, à mudança de vida,
que viviam uma vida de pecados, e João vendo-os e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Voltem, produzam frutos dignos de arrependimento, e aí vocês serão batizados. Mas é o convite que se faz. O convite de Jesus é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai haver uma sessão de descarrego. Sim, o profeta Miqueias diz, no capítulo 7 do seu livro, versículo 19, ele diz que Deus tornará a perdoar os nossos pecados, que Ele vai pegar os nossos pecados e vai lançar nas profundezas dos mares. Sim, descarregar a nossa vida carregada, sobrecarregada de pecado. Ele vai pegar e vai jogar nas profundezas. Acabou-se, vai perder-se nas profundezas. Deus vai se esquecer totalmente. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso. Ele vai nos livrar, mas Ele vai nos dar também um jugo. Claro, totalmente diferente, muito mais suave, muito mais leve. Mas Ele diz que aquele que não pegar cotidianamente a sua cruz e não a carregar, não vai chegar lá. Nós vamos receber, meus irmãos, algo. Jesus não está nos convidando para nos libertar e simplesmente vivermos a vida da maneira como bem entendermos, como muita gente quer viver neste mundo. Quer ser cristão, quer ser cristã, mas sem compromisso com o Senhor, sem vida de serviço ao Senhor, sem se submeter à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, sem obedecer à Bíblia Sagrada, fazendo as coisas da maneira que bem entender, sem prestar contas a ninguém, sem comprometimento com nada. Não é bem assim, não é bem assim. Mas a culpa muitas vezes não é dessas pessoas. A culpa é de quem convidou, a culpa é de quem apresentou Jesus. Como foi que Jesus foi apresentado para você? Deixa eu ver, alguém que sabe apresentar Jesus? João. O texto bíblico nos diz que João sabia apresentar Jesus. O texto diz, nos versículos, no capítulo 1 ainda, no mesmo texto, nós já lemos, mas os versículos 35, repetindo, não é? 35 a 37, a palavra do Senhor diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Quem apresenta Jesus agora para André, para aquele outro rapaz, é João. João veio para apresentar Jesus ao mundo. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele veio para aplanar os caminhos do Senhor, para que quando Jesus viesse, o caminho já estivesse preparado. João, ele não quis ser igual nem melhor do que Jesus. Olhem as apresentações de João. Diz o texto bíblico no versículo 15, capítulo 1, versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama. E aí algumas coisas eu quero destacar. Ele tem a primazia. João, sendo o homem que era, João, que diz, de quem Jesus diz: eu digo para vocês que entre os nascidos de mulher não há um homem maior do que João. Mas esse João, ele diz sobre Jesus: ele tem a primazia. Ele existia antes de mim. João diz: eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Às vezes nós entendemos o Evangelho erradamente porque nós ouvimos de maneira errada também. Nós aprendemos de maneira errada. Às vezes o problema é como nós fomos apresentados. Ouvir
Jesus ser apresentado, receber uma apresentação de Jesus, de João, é diferente. Primeiro ele se quebranta, primeiro ele se humilha, primeiro ele diz, ele tem a primazia, ele já existia antes de mim, ele é muito maior do que... Eu nem sequer sou digno de carregar, de desatar as suas sandálias, nem sequer isso. Mas João sabia que aquele Jesus que passara por ele é o Cordeiro de Deus. No texto que nós lemos, no versículo, a partir do versículo 35, no versículo 36, diz, eis o Cordeiro de Deus. Antes ele tem dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem apresenta Jesus para André, para aquele outro discípulo, é João. Sabia apresentar. Como é que você está apresentando, meu irmão, servo do Senhor, serva do Senhor? Como é que você está apresentando Jesus para as pessoas? O que é que você está dizendo sobre Jesus para as pessoas? Qual a ideia de evangelho que você está passando para as pessoas? Qual o ensinamento que você está já passando para as pessoas ao apresentar Jesus para elas? É preciso entender isso. Mas eu diria ainda, meus irmãos, que o que buscamos em Jesus talvez seja algo que exija um tempo maior em sua presença, um encontro, uma consulta. Versículos 38, 39, como já observamos, a última parte, então, diante da pergunta de Jesus, André, os discípulos vão dizer, mestre, onde assistes, onde atendes? Eles queriam algo a mais com o Senhor. E o texto bíblico, então, na sequência, diz, no versículo 39, respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, mais ou menos às 4 da tarde, e eles ficaram o resto do dia na presença de Jesus, na casa de Jesus. É verdade, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada algumas pessoas que buscam Jesus e elas encontram a Jesus no meio do caminho. E o que elas precisavam deu para ser resolvido ali no meio do caminho. Não encontramos vários relatos bíblicos nos evangelhos assim? As páginas dos evangelhos nos revelam experiências diversas de pessoas que se encontraram com Jesus na beira do caminho, no meio do caminho, Jesus passando, ou elas indo ao encontro de Jesus de alguma maneira, elas se encontram com Jesus no caminho, e elas são abençoadas. É um centurião, é um homem que tem uma filha doente, que precisa da ajuda, é um outro que manda alguém buscar ou ir ao encontro do Senhor, falar com o Senhor, e ele disse, olha, Senhor, não precisa nem vir em minha casa, eu sei que tu tem poder para daí mesmo resolver o meu problema. São tantos, é um cego que grita, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, e Jesus manda chamá-lo, e ele vem, e Jesus pergunta, o que quer? Que eu veja, Senhor, o que eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus acerta, vê, era uma coisa que ele queria, e Jesus fez ali. Ele está querendo uma necessidade, atendeu uma necessidade, supriu uma necessidade sua, uma limitação sua, ele recebe. É um leproso, ou um grupo de leprosos, que vivia às margens da sociedade, e que, certa vez, Jesus já passando, o caminho de Jesus está ali, próximo de onde eles estavam, marginalizados, porque Jesus passa e vai aos marginalizados também, e eles gritam por misericórdia, e Jesus manda que eles vão aos sacerdotes pagar o preço da cura, e eles são curados, 10 leprosos, num determinado momento. Mas é uma mulher que clama ao Senhor e diz, Senhor, tem compaixão da minha filha. E Jesus diz, não se pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, Senhor, eu sei de tudo isso. Mas, Senhor, é verdade que os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa dos filhos. Mas é uma outra que ela disse, se eu chegar perto dele, se eu conseguir superar o obstáculo, se eu conseguir passar a vencer as multidões, ou a multidão que cerca o mestre, se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu vou ser curada.
E ela sai se apertando entre a multidão que cercava Jesus naquele momento. E ela consegue chegar nas vestes de Jesus e toca ali na veste. E naquele momento ela ficou curada, no mesmo instante. Mas é verdade, meus irmãos, que algumas pessoas precisaram de mais tempo. Algumas pessoas precisaram levar Jesus para casa. Não é verdade? É uma Marta, é uma Maria, é um Lázaro, é um Zaqueu. São pessoas que precisaram levar Jesus para casa, convidar Jesus para casa. Mas há as que travam diálogos maior com Jesus. Diálogo maior, às vezes permitindo que Jesus entre em sua casa, às vezes indo para a casa de Jesus, como foi o caso de André e do outro discípulo. Mas muitas vezes, meus irmãos, para entendermos e para aprendermos e para sermos o que precisamos ser e o que o Senhor quer que sejamos, o tempo na presença do Senhor é maior. Se você quer apenas ser curado, você quer apenas ver, enxergar, tudo bem. Se você quer apenas que a hemorragia do seu corpo cesse, tudo bem. Essas pessoas tiveram a sua experiência com Jesus, foram alcançadas, foram abençoadas e pronto. A história não fala mais sobre essas pessoas. Mas se você quer viver com o Senhor, se você quer aprender com o Senhor, você precisa dedicar tempo. Você precisa passar mais tempo na presença de Jesus. E muitas vezes o tempo que temos passado na presença de Jesus não tem sido suficiente para crescermos, para aprendermos. Aqueles jovens, eles saem agora e vão se tornar discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. Eles gastam mais tempo. Eles gastam mais tempo. A mulher samaritana que senta com Jesus à beira do poço, ela trava um diálogo profundo com o Mestre. Ela ouve do Senhor. E ela sai da presença de Jesus certa de que ela estava diante do Messias, do Cristo. Assim como os discípulos de Emaús, que caminham com Jesus, o Jesus ressurreto, que caminham e que não percebem que era Jesus que estava ali com eles. Só quando eles entram em casa, só quando eles convidam Jesus para entrar em casa, só quando eles comem juntos, aí sim é que os olhos se abrem, os seus olhos se abrem. E aí sim ele diz, é o Senhor, é o Senhor. Até então eles não tinham percebido. Caminharam com Jesus, um longo percurso, mas não entenderam. Foi preciso convidar Jesus para entrar, comer com Jesus, comer o pão, e no partir do pão, aí sim. Às vezes é preciso passar mais tempo, meu irmão. Às vezes é preciso convidar Jesus para entrar em sua casa, ou ir para a casa de Jesus. Está entendendo? Que muitas vezes a coisa é mais profunda. O relacionamento que nós precisamos ter com Jesus é mais sério do que o que nós muitas vezes temos, eu diria que tido. Às vezes nós estamos vivendo uma vida muito mecânica, como cristãos, muito formal, muito superficial. Às vezes até eu diria que nominal. É preciso gastar tempo na presença do Senhor. É preciso se debruçar diante do Senhor. É preciso sentar aos pés do mestre da Galileia para ouvir o que ele quer ensinar, como Maria fez. E como com certeza André e aquele outro discípulo fez. Aquele resto de dia foi na presença do Senhor. Foi ouvindo com o Senhor. E não é à toa que essas pessoas passam agora para falar, saem para falar de Jesus. A história deles na Bíblia não termina ali. Eles passam a ser falados, mencionados. Eles passam agora a servir. A mulher samaritana, ela deixa o cântaro na beira do poço e ela vai para a cidade anunciar Jesus para as pessoas. Ela agora vai falar de Jesus para os seus vizinhos, para os seus amigos, até para quem não era amigo, porque ela não era tão benquista na sociedade, em sua sociedade. Mas ela vai corajosamente falar de Jesus, apresentar Jesus para as pessoas, convidar as pessoas para também
conhecerem a Jesus. Os discípulos que iam para Emaús, eles caminham, era um percurso longo, mas eles, depois que conhecem que estavam diante de Jesus, eles voltam para Jerusalém, eles voltam de noite para Jerusalém, para falar, para testemunhar de Jesus, da ressurreição de Jesus. André, e o texto no Bíblia não diz, mas possivelmente outro também, e eu não sei porque não menciona o nome, não é? Interessante, os dois que iam para Emaús também, um chamava-se Cleopas, mas o outro a gente não sabe. Agora também, sabe que um se chamava André, o outro a gente não sabe. Mas, especialmente André, ele vai ser falado, nós conhecemos o seu nome, ele vai se tornar um dos 12 apóstolos do Senhor. E ele sai agora para apresentar Jesus para outras pessoas, inicialmente para o seu próprio irmão, Simão. Ah, meu irmão, minha irmã, dependendo do nosso relacionamento com Deus, dependendo da nossa experiência com o Senhor, dependendo do tempo que passamos na presença de Jesus, é que a nossa vida será, então, identificada. Como nós seremos identificados? Depende do tempo que passamos na presença de Jesus. Depende do que aprendemos de Jesus. Dependemos do que permitimos que Jesus faça em nossa vida. Mas eu quero concluir dizendo que o que buscais em Jesus pode ser alcançado ou não. Sim, poderemos alcançar o que buscamos ou não. É verdade? Não é verdade? Sim. Olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, nós poderíamos sim afirmar que o que buscamos em Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Sim. Você pode buscar a Jesus e não alcançar o que você quer, por algumas questões. André alcançou. André, ele sabia que, como eu disse, ele não iria conseguir receber tudo o que ele queria ali no meio do caminho. Ele precisava ir para a casa de Jesus. Ele precisava gastar mais tempo na presença. Ele queria muito mais do que receber a cura da lepra. Ele queria mais do que cessar o fluxo de sangue, como uma mulher. Ele queria muito mais do que ver um filho curado. Ele queria muito mais do que alimentar-se, como a multidão queria, com pães e peixes. Ele queria aprender. Ele queria muito mais. Ele alcançou e saiu dali para ser discípulo do Senhor Jesus. Ele se torna discípulo, apóstolo depois do Senhor Jesus. No texto de Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22, assim também como em Lucas 18 a 23, a Bíblia, o texto sagrado dos evangelistas, eles falam de um certo jovem rico. Repetindo, Mateus 19, 16 a 22. Lucas 18 a 23. Um certo jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, diz o texto bíblico, ouvindo aquele jovem, fala sobre a lei, fala sobre os mandamentos, e ele diz, Senhor, eu conheço tudo. Interrompe o Senhor. Conheço, aprendi desde a minha infância. Tenho observado tudo isso aí, Senhor. Um homem religioso. Um dos evangelistas diz que Jesus o amou. Diante da pergunta inicial, diante do que ele já sabia, do que ele tinha tudo para alcançar o que ele buscava, a vida eterna. Só faltava uma coisa. Jesus disse o que lhe faltava. E o final da história, o relato bíblico que os dois evangelistas vão dizer, é que ele sai triste da presença de Jesus. É assim, se você ler a conclusão, todos os dois evangelistas vão dizer que ele sai triste da presença de Jesus. Por quê? Lê o texto que você vai descobrir por quê. Ou seja, ele queria algo que Jesus podia oferecer. Ele queria algo que só Jesus pode oferecer. Ele queria algo que Jesus quer oferecer a todo ser humano. A vida eterna. É a missão de Jesus nesse mundo. É dar a vida eterna, é dar a salvação a todo ser humano.
No entanto, aquele homem vai a Jesus, pede a salvação e não recebe. Não recebe porque ele não quis. Não recebe porque não estava disposto a fazer o que o Senhor lhe disse. Não recebe porque, como eu disse anteriormente, Jesus nos liberta dos pecados, Ele nos faz o descarrego. Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas, mas Ele tem algo para a gente também. Ele quer algo de nós também. E aquele moço não estava disposto a fazer o que Jesus disse que ele tinha que fazer. Apenas uma coisa faltava para ele. Mas ele não quis. Por isso saiu entristecido da presença do Senhor. Ele não queria abrir mão do seu dinheiro, dos seus bens. É isso. Mas, enfim, meus queridos irmãos, nós, quando buscarmos, assim como todo ser humano que buscar ao Senhor, disposto, assim como André estava, a alcançar aquilo e pagar o preço por aquilo, ou seja, seguir as orientações do Senhor, o preço é esse, com certeza você vai alcançar. A pergunta inicial é: o que buscais? O que vocês querem de Jesus? Não saia entristecido no final da história, no final da experiência, no final do encontro com Jesus. Saia abençoado, saia feliz, saia para servir ao Senhor, saia para entrar para a história como servo de Deus, como serva do Senhor. Saia da experiência para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus conceda o que você precisa. Talvez não necessariamente o que você busca, porque às vezes a gente busca, mas busca, e Tiago diz isso. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos próprios deleites. Jesus diz: pedi e recebereis. Tudo que pedis em meu nome, o Pai vos concederá. Tiago diz: nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou seja, em algumas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo para nós mesmos. Aí o problema é esse, talvez. Então, revise tudo isso na sua vida e veja o porquê você está seguindo a Jesus. Você que é membro da igreja há tantos anos, você até que talvez nasceu e criou-se no seio, num lar cristão, e foi criado nos bancos da igreja. Pense. Você já parou para pensar? Pense. Por que você busca Jesus? Por que você está seguindo a Jesus? O que é que você quer de Jesus? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, para que a sua busca resulte na vida consagrada ao Senhor, num discípulo do Senhor e na salvação da sua alma e na vida eterna. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar neste momento. Quero convidar você neste momento para orar ao Senhor. Quero agradecer a Deus pelo culto, por sua vida, por você que está aqui no santuário, por você que está nos acompanhando através da internet, por você que mesmo em outro dia vai ser alcançado por esta mensagem. Eu quero neste momento orar por você. Oremos ao Pai. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Eu quero te agradecer porque estamos em tua casa. Mais uma vez eu te agradeço por isso, Pai. Eu quero te agradecer por poder contemplar novamente a face dos irmãos, das ovelhas que aqui se encontram. Saber que alguns estão distantes, não puderam estar aqui, mas estão me ouvindo neste momento, e é muito também gratificante para mim. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Muito obrigado porque diante das enfermidades, das limitações, às vezes até da fragilidade, mas o Senhor está nos permitindo de estar aqui, como tem nos permitido agora, poder desfrutar desse momento tão agradável e falar do teu amor, falar do Evangelho e falar do Senhor Jesus para as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra se cumpra na vida dos irmãos. Que todos nós estejamos
como te suplicávamos antes da entrega da mensagem, que o Senhor nos ungisse, que o Senhor nos iluminasse. Enfim, agora eu te peço, te agradeço, Senhor, pela mensagem, e que o resto o Senhor continue fazendo, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando minha vida e a vida dos teus filhos, que nesta manhã ouviram a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra atue em nossas vidas, em nossa vida, de uma maneira eficaz e poderosa, Senhor. Eu te rogo isso encarecidamente, eu te louvo e eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Irmãos, podem assentar, assim estamos encerrando o culto desta manhã, e que Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos passar a palavra à irmã Néia para dar prosseguimento às atividades desta manhã na Escola Bíblica.